queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus, mais alguns comentários. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério e Missão, em Parauapebas, no Pará, e nós publicamos neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, eu já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude-nos ainda mais a espalhar o ensino da palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 10 da classe de adultos, a qual tem como tema O Senhor Jesus cura hoje. O texto áureo dessa lição está em Salmos, capítulo 103, versículo 3, que vai dizer: É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A verdade prática vai dizer: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ele vence a morte e ele vence as potestades do mal, toda aquilo que era contrário à vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele vence na cruz do Calvário e ele entrega para nós a sua graça, ele entrega para nós o seu Espírito, a qual irá nos curar, irá nos capacitar, irá nos direcionar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. A cura divina é uma especialidade de Jesus e do nosso Deus. Ela está presente tanto no Antigo Testamento, quanto também no Novo Testamento. Eu já falo aqui para os irmãos, professores, que eu deixarei aqui vários textos bíblicos, além do que está escrito na lição, também outros textos bíblicos que comprovam e que falem de curas divinas, tanto no Antigo Testamento, quanto também no Novo Testamento. E é importante saber que todas estas curas têm a sua origem em Deus, o Criador dos céus e da terra. Os objetivos específicos dessa lição são 3. Conceituar a cura divina na Bíblia. 2. Pontuar a cura divina como parte da salvação. E 3. Refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. A leitura bíblica em classe está em Isaías, capítulo 53, do versículo 4 e 6, e Mateus, capítulo 8, do versículo 16 até o versículo 17. A introdução: assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e oprimidos. O Jesus que curou no passado, no tempo da sua vida terrena, ele também, através da ação e do poder do Espírito Santo, continua a curar também os enfermos e oprimidos, aqueles que estão sendo oprimidos, aqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles que estão, porventura, passando por uma situação adversa. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Ele continuará e sempre fará as obras para a glorificação de Deus Pai. E essas obras são obras de cura, tanto física quanto também a cura espiritual, ou seja, cura de alma. Isso nós vamos tratar com mais detalhes aqui nos nossos pontos da nossa lição. Primeiro ponto vai tratar a cura divina na Bíblia. Subtópico primeiro, a saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto feito no Sinai, onde ele disse: nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu, o Senhor, que te sara, conforme Êxodo capítulo 15, versículo 26. Então, já neste primeiro subtópico, a gente percebe aqui que a saúde era dada por Deus, mas os israelitas precisariam cumprir aquilo que foi estabelecido no pacto no Sinai. Eles precisariam obedecer a Deus para que eles pudessem, então, receber do Senhor a proteção e a cura divina. O caso da travessia do povo no Egito, eles passaram por aquele momento e a palavra de Deus vai nos dizer que Deus supriu eles em alimento, Deus supriu eles
em vestes, em roupa. Deus supriu eles também em tudo que precisaria para que eles pudessem viver de maneira saudável, Mas para isso eles não deveriam adorar ídolos e outros deuses. Eles precisariam ser totalmente dependentes de Deus. No Sinai também, durante a passagem do povo no deserto, Deus entrega também as leis. A lei de Levítico, o livro de Levítico, mostra que em Levítico capítulo 15, há uma série de ordenanças que mostram que o povo precisaria obedecer para que eles não fossem contaminados e não prejudicassem a sua saúde. Como, por exemplo, o homem ou a mulher que tivesse um fluxo de sangue, eles precisariam, então, estar isolados em um determinado local para que eles não pudessem contaminar outras pessoas. Né? Até aquilo que eles tocavam ficava impuro até o final da tarde. Mas vale lembrar para os meus queridos irmãos e professores que era uma das leis dietéticas de saúde para que aquele povo pudesse, então, aprender a conviver obedecendo os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. Era para isso que a saúde pública no Antigo Testamento foi feita por Deus de maneira coletiva, para que eles pudessem, então, entender que o Senhor Deus e a vida deles precisaria estar centrada no único Deus, Criador dos céus e da terra. É o que diz também em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 9. Mas a cura era milagrosamente, originadamente feita por Deus. Deus é aquele que cura, é aquele que sara, é aquele que dá todas as coisas que o ser humano precisa viver para ter uma vida plena com o Senhor. Segundo subtópico, a prevenção de doenças é bíblica, né? Nós vemos aqui no primeiro subtópico que os israelitas, né, precisariam obedecer para que eles pudessem manter a sua saúde. Era mais uma questão cultural no Antigo Testamento para que eles pudessem, então, ser obedientes a Deus e, com isso, se proteger das enfermidades. A prevenção de doenças na Bíblia é bíblica. Por quê? Porque é uma coisa que o Senhor Jesus, ele falou que nós, né, os doentes, né, eles precisariam de médico. Ele falou isso. E para isso, quem precisa de médico são as pessoas que são doentes. Né? O evangelista, nosso amigo e irmão em Cristo Jesus, evangelista Lucas, né, era um historiador e também era um médico amado, é o que diz em Colossenses capítulo 4 e versículo 14. Ele era um médico que foi escolhido por Deus para escrever as Sagradas Escrituras e mostrar que, além de um homem de Deus, existia também pessoas que já praticavam o ato da medicina na Bíblia, dentro das Sagradas Escrituras. A alimentação saudável é uma higienização adequada, e uma higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levítico capítulo 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora a parte fosse para purificação e, consequentemente, cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Então, como eu falei, a prevenção nas Sagradas Escrituras, dado em Levítico, era exclusivamente uma prevenção, né, para que o povo pudesse, então, continuar com a sua saúde. Prevenção é bíblica e prevenção precisa ser praticada. Hoje nós estamos vivendo um período já em que nós estamos passando por uma pandemia e a Organização Mundial da Saúde, junto com o Ministério de Saúde do Brasil, ele determinou, juntamente com governadores e prefeitos, que as cidades e estados os habitantes pudessem então se proteger usando máscara e também praticando o distanciamento social. São uma das coisas, né, que a maneira de nós nos protegermos
também desta pandemia e daquilo que está acontecendo na sociedade. Mas alguém pode dizer, aquele que usa máscara, né, não tem fé em Deus, né? Aquele que vive com medo das doenças, não tem fé em Deus. Mas nós já vemos aqui neste segundo subtópico que a prevenção bíblica, existe uma prevenção que Deus ordenou para o povo de Israel, para que eles pudessem se manter saudáveis, né? Se manter puros, se manter limpos. E nos dias atuais, nós entendemos também que isto não abala de maneira nenhuma a nossa fé em Deus, e nós precisamos também nos proteger para estarmos sempre adorando e exaltando o nome do Senhor. Isso mostra, segundo o parágrafo deste segundo subtópico, isto mostra o interesse divino na saúde pública e individual, conforme Jeremias capítulo 8, versículo 22. Quando tem uma aglomeração de pessoas, muitas pessoas juntas, e existe alguém que está com determinado vírus, ou existe alguém que está com alguma determinada doença que é contagiosa, é bíblico que nós nos protejamos para nós não sermos contaminados. Nós não sermos contaminados. Porque Deus se preocupa tanto com a nossa saúde de maneira coletiva, quanto também com a saúde individual. Nós vamos ver aqui com mais detalhes nos próximos subtópicos. Terceiro subtópico vai dizer, no Novo Testamento, as curas de Jesus. Agora aqui nós vamos entrar em alguns textos bíblicos, né? Aqui, nós vamos ver aqui textos bíblicos no Antigo Testamento que fala e que prova que Deus, ele curou, tanto no Antigo como também no Novo Testamento, que é o que diz também Jeremias capítulo 17, versículo 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Jeremias, aqui o profeta Jeremias, né, se expressando a Deus, se expressando ao Senhor. Salva-me e serei salvo, pois tu é aquele a quem eu louvo. Através da adoração, do louvor de Jeremias, ele entende que o Senhor é o que cura e através do Senhor ele seria curado. Salmos 107, versículo 20, que é outro texto do Antigo Testamento, diz, ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Êxodo capítulo 15, versículo 26, vai dizer, dizendo-lhe, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma doença que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Salmos capítulo 30, versículo 2 vai dizer, Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curastes. Jeremias capítulo 33, versículo 6 vai dizer, todavia trarei a restauração e cura para ele. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Para fechar aqui a questão da cura no Antigo Testamento, deixei para os irmãos vários textos bíblicos que mostram que Deus já agia de maneira poderosa, a cura divina já era feita no Antigo Testamento, e nós vamos ver agora no Novo Testamento Jesus falando com relação às curas. Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus curou muitos enfermos, e ele disse o seguinte, curem, né, os enfermos, mandando os discípulos, os apóstolos, a saírem, né? Quando ele enviou os discípulos para poder falar do evangelho de Jesus e falar das grandes coisas que o Senhor tinha feito na vida dele. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, dei também de graça, como eu falei, Mateus capítulo 10, versículo 8. No Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, vai dizer, ele mesmo levou o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram sarados. Tiago, capítulo 14, capítulo 5, versículo 14, vai dizer, entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o
doente. Então nós vimos aqui, né, já entrando aqui no terceiro subtópico deste primeiro ponto, no Novo Testamento, alguns textos bíblicos para que você possa então complementar a sua aula aí na escola bíblica dominical. Você está pegando uma caneta e anotando? Se você está gostando do vídeo, né, deste vídeo, está sendo útil para você, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, não deixe de dar like, porque com isso o YouTube nos ajuda ainda mais a chegar mais longe, ensinando a palavra do nosso Deus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na sua o quê? Obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Os fariseus e os saduceus, né, até mesmo o rei Herodes, todos os governantes, né, por causa das curas e dos sinais que Jesus fazia, começaram então a chamar a atenção em todas as regiões em que ele andava, conforme Mateus capítulo 4, versículo 23. Mas Jesus não veio somente para isso. Jesus veio também para salvar os pecadores. Além de curar a alma e curar também fisicamente, Jesus veio para salvar os pecadores, é o que diz 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. O amor de Deus para com o ser humano, o amor de Jesus para com o ser humano era tão grande que ele não deixava somente a pessoa receber a cura da alma, mas também curava de maneira física, e as pessoas procuravam a ele por causa destes sinais que ele praticava. Tudo isto é obra e graça do nosso Deus, porque ele enviou o nosso Senhor Jesus não apenas para curar a nossa alma, o nosso corpo, mas também para nos dar a alegria da nossa salvação. O segundo ponto dessa lição vai dizer o seguinte: a cura divina como parte da salvação. Subtópico primeiro vai dizer que vai falar sobre a salvação, ou seja, a cura divina ela é um resultado daquele que é salvo. Mas aquele que é salvo, meus irmãos, ouçam muito bem isto com atenção, porque é uma confusão, né, com relação a isso. Mas aquele que é salvo, ele pode sim ficar enfermo. Ele pode sim permanecer com uma enfermidade. Aquele que está enfermo, ele pode receber uma cura divina ou não. Né? Nós vamos ver aqui mais na frente o porquê que às vezes, né, Deus cura umas pessoas de maneira plena e a outras demoram para receber uma cura e outras pessoas morrem sem ser curadas por Deus. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um. Então a cura divina ela está atrelada com a salvação. Né? Todo aquele que recebe uma cura divina é porque ele já é salvo da parte do Senhor. Porque a cura divina vem de Deus e está atrelaçada com a salvação. Subtópico 2. A cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física e ou emocionalmente aquele que demonstra fé em Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 14, Lucas capítulo 4 e 18, né? E também Atos capítulo 10, versículo 38. Aqueles que demonstram a fé em Jesus Cristo, eles recebem a cura divina. Agora é importante lembrar, meus queridos irmãos, que apenas a cura divina, quando ela vem para restaurar o ser humano, ela restaura a saúde desse ser humano, tanto física e emocionalmente. Nos dias atuais, dentro das nossas igrejas, nós vemos aí pessoas sofrendo de depressão, sofrendo de alguma enfermidade, né, tanto física como também uma enfermidade emocional, pessoas que precisam passar pelo psicólogo, pessoas que precisam ter um acompanhamento com um psiquiatra, né, pessoas que precisam então ter uma visita de Deus para que essas pessoas recebam a cura divina. Ou seja, há nos nossos dias a necessidade de entendermos tanto que existem também a cura de maneira física e precisamos também entender que a cura psicológica, emocional, precisa ser feita também
no nosso meio, porque há pessoas sofrendo com isso. Mas Jesus, ele quando toca no coração, ele quando resolve curar a pessoa, ele cura de maneira completa. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não está errado. Aqui nosso pastor Ezequias, ele coloca muito bem claro isso aqui, que não é errado procurar um médico, procurar ajuda da medicina para poder resolver uma situação. Em caso de doença, isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Ele falou isso em Mateus capítulo 9, versículo 12, Marcos capítulo 2, versículo 17 e também Lucas capítulo 4, versículo 23. Por quê? Porque os médicos é que vão agir de maneira permissiva de Deus para curar as pessoas. Nós precisamos entender que também os médicos são médicos. Deus, ele cura também através dos médicos. Deus também ele pode curar através da medicina. Deus também ele pode curar de maneira utilizando um servo, alguém aqui na terra, para poder fazer com que esta pessoa receba a cura. Ou de maneira milagrosa, ou de maneira milagrosa da parte do Senhor. Lucas era médico, conforme Colossenses capítulo 4, versículo 14. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina, mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades. A ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos, é o que diz Tiago capítulo 5, versículo 14. Os presbíteros, hoje na nossa igreja, presbíteros, evangelistas e pastores, são os que estão qualificados ministerialmente para ungir a pessoa com óleo, para que eles possam, então, agir de maneira poderosa na igreja para poder curar uma pessoa de enfermo. Isso não significa dizer que Deus não pode usar outra pessoa, mas este objeto, né, esta maneira, biblicamente falando, é a que vai fazer com que a pessoa seja curada se o nosso Senhor Jesus quiser curar. É importante dizer que não é o óleo que vai curar, mas é a oração do presbítero, do evangelista, da igreja, é quem vai trazer a cura para esta pessoa. Nós, das Assembleias de Deus, não vendemos e não publicamos, não espalhamos que o óleo, né, a terra, de algum lugar, possa fazer milagres. Porque o que faz milagres é Deus, e somente através do Senhor que é capaz, que as pessoas podem receber o seu milagre. Por intermédio da oração, da intercessão dos seus servos que aqui estão na terra. Subtópico número 3, salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção ao alcance também da cura do corpo físico, conforme Isaías capítulo 53, versículo 4, que ele cura todas as nossas enfermidades. O Senhor Jesus, ele quer curar tanto a alma como também o corpo físico, mas ele tem os seus propósitos sobre cada pessoa. Ele age de maneira individual sobre cada pessoa, sobre cada pessoa. Subtópico número 4, Isaías 53, 3 e 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de um Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Senhor Jesus falando, né, em Mateus 8, 17, que ele também veio, né, o ministério da cura é feita em nome de Jesus. Nós só podemos curar alguém através do nome do Senhor Jesus, porque ele diz, o verbo sarar significa pelas suas pisaduras fomos sarados, ou seja, pela sua vinda aqui na terra, pelo seu caminhar aqui na terra, pela sua vida gloriosa aqui na terra, nós aceitamos a ele, nós aceitamos o seu sacrifício na cruz do Calvário, e a partir deste momento, nós que estávamos distanciados do Senhor, nós somos curados de almas e temos paz com Deus, e através da nossa cura de alma, podemos receber também a cura divina do corpo físico. Agora aqui nosso terceiro ponto da nossa lição,
vai tratar de um assunto nos dias atuais. E aqui não, eu quero fechar esta lição com uma aplicação que, com certeza, nós iremos aprender muito com isso. Terceiro ponto, a cura divina e os desafios atuais. Subtópico primeiro, as doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento no ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado. Por que direta ou indireta do pecado? Porque no início, Adão e Eva, eles não sentiam, eles não tinham nenhuma enfermidade. Inclusive, a morte ainda não tinha entrado no mundo. Adão e Eva não ficavam doentes. Após eles pecarem, desobedecerem a Deus, comendo do fruto proibido, nós fomos afetados indiretamente com isso. Por quê? Porque a nossa natureza agora está sujeita ao tempo, está sujeita ao mal deste mundo, e agora nós adoecemos, nós ficamos doentes, porque houve uma quebra de princípio lá no início. E então, indiretamente, nós não somos culpados, né, pela queda de Adão, porém nós herdamos esta herança pecaminosa dos nossos primeiros pais. Pois se não existisse pecado, não existiria também enfermidade. Quando a morte entra no mundo, o pecado entra no mundo, a enfermidade também se torna atual nos nossos dias. Então nós sempre estaremos sujeitos a viver com doenças, a viver de maneira que nosso corpo irá, em um determinado momento, pela nossa idade, ou até mesmo pela genética, sentir algumas dores. Isto é normal e é natural do ser humano nos dias atuais. Segundo subtópico, as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão do mundo, humana. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele tinha um espinho na carne, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e 10. Este espinho na carne era uma enfermidade, é o que está escrito em Colossenses capítulo 4, versículo 13 e também até o versículo 15. O pastor Timóteo, né, ele também sofria de uma enfermidade no estômago. É o que diz 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. E Paulo também deixou Trófimo doente em Mileto, né, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Eu quero aqui acrescentar mais alguma coisa que o próprio Senhor Jesus, ele quando se encontrou com a mulher de Pedro, com a sogra de Pedro, melhor dizendo, ele curou a sogra de Pedro de uma enfermidade. Ou seja, as enfermidades estão atuais, né, tanto na vida dos ímpios, como também na vida dos crentes. Agora, os crentes precisam ter discernimento para entender quando uma enfermidade é uma opressão, uma ação maligna, ou quando é apenas uma causa natural do corpo que precisa, então, de apenas um acompanhamento médico para não deixar as pessoas, né, por muitas das vezes, constrangidas, dizendo que ela tem demônio, sem a pessoa ter realmente esse demônio. Terceiro subtópico, não confundir doenças com possessão maligna, é o que eu falei agora há pouco. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos, libertar os oprimidos do diabo, conforme Mateus capítulo 10, versículo 8. E é dever nosso usar esta autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos. Eu creio nisso e você também deve crer nisso, porque ele nos deu poder e autoridade para fazer grandes coisas. Agora, como eu falei no início, é preciso ter discernimento de espírito. Às vezes, Deus usa uma enfermidade para que essa pessoa amadureça espiritualmente e busque mais a Deus. Porque, infelizmente, meus queridos irmãos, tem pessoas que só vão atrás dos milagres do Senhor quando estão passando por um momento difícil, um momento de adversidade em sua vida. E há pessoas que, mesmo doente, não abalam a sua fé, não perdem a sua fé. Tem pessoas que, por exemplo, morrem de câncer, mas a sua fé ela é inabalável. Por quê? Porque esta enfermidade fez com que essa pessoa pudesse ainda mais ter um alicerce na fé em Jesus Cristo, acreditar que esta vida
seria que esta vida seria uma passagem e que no futuro nós encontraríamos com o Senhor sem nenhuma enfermidade. Mas Deus também pode curar. Isto vai depender do propósito de Deus na vida de cada um. Às vezes as enfermidades vêm para amadurecimento espiritual, às vezes para a pessoa aprender mais as coisas de Deus, mas às vezes também Deus cura para que essa pessoa possa ainda mais ter uma intimidade maior com o Senhor e uma experiência com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus. Amém? Aqui, meus queridos irmãos, nós vamos agora para a nossa conclusão. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde Ele quer, da maneira que Ele quiser. É o que diz 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 ao versículo 14. Portanto, para finalizar e para fechar, que o Senhor Jesus continue nos dando discernimento de espírito para poder atender às necessidades das pessoas, curar as pessoas através da oração, através dos dons espirituais, mas também saber orientar na maneira certa para poder procurar o médico e para que essa pessoa possa então ser tratada de maneira digna e de maneira em que nós possamos então usar a medicina. Jesus pode usar o médico, a mão do médico, para salvar e para curar, como também Jesus pode usar milagrosamente o seu poder para curar sem a necessidade de médico. Tá bom, meus queridos irmãos? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, curta, compartilhe, né?